Alô, torcida santista! Se prepare porque o que está acontecendo nos bastidores do Santos pode mudar completamente os rumos do Peixe. Tem negociação que parecia praticamente encaminhada, jogador que pode estar disposto a fazer um sacrifício para continuar na Vila. Disputa no mercado que pode colocar o Santos contra um rival direto e até uma história envolvendo Neymar que ganhou novos contornos depois de uma provocação. Mas calma, não vou entregar tudo agora, porque uma das informações desta edição pode surpreender bastante a torcida, principalmente pelo valor que pode entrar nos cofres do Santos e pela decisão que a diretoria terá que tomar. E quando você descobrir quem entrou nessa disputa e o que pode acontecer com uma negociação que parecia estar praticamente definida, vai entender por que essa notícia merece a atenção de todo torcedor do Peixe. E tem mais, Gabigol também aparece nesta edição com uma informação que pode deixar a torcida santista animada. O camisa 9 estaria disposto a fazer algo importante para continuar no Santos, mas existe um obstáculo que ainda precisa ser resolvido. E você acha que acabou? Ainda tem Vasco entrando no caminho do Santos por um jogador que interessa ao Peixe, e essa disputa pode ficar muito quente nos bastidores. E para fechar, vamos falar de Neymar e Thiago Mendes. Uma provocação antes de um confronto pode ter causado exatamente o efeito contrário do esperado. Será que mexeram com o jogador errado? Então, torcedor, fica comigo até o final, porque todas essas histórias têm detalhes que você precisa conhecer antes de tirar qualquer conclusão. E já quero saber, de onde você está acompanhando o Jornal do Santos? Deixe seu comentário aqui embaixo e escreva também a sua opinião sobre as notícias que mais chamarem sua atenção. Já deixa aquele like, porque isso ajuda muito o canal a continuar levando as principais informações do Peixe para a torcida. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no Jornal do Santos e ative o sininho das notificações. Assim você recebe os próximos vídeos e não perde nenhuma notícia importante do nosso Santos. Agora prepara o coração, porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores do Peixe. Vamos juntos descobrir tudo, até o último detalhe. O Santos pode ter uma mudança importante nos planos para esta janela de transferências. Uma negociação que parecia caminhar para um desfecho positivo envolvendo Adonis Frias e Gaston Martirena ganhou um novo capítulo, e agora o futuro do zagueiro argentino pode tomar um rumo completamente diferente. O motivo é a entrada de um clube mexicano na disputa pelo defensor. Nos últimos dias, o Santos vinha avançando nas conversas com o Racing para realizar uma negociação envolvendo Adonis Frias. A ideia era que o zagueiro fosse emprestado ao clube argentino, e em contrapartida, o Peixe receberia o lateral direito uruguaio Gaston Martirena. O acordo, que vinha sendo tratado como uma possibilidade concreta, agora está em compasso de espera. Isso porque o Atlas do México, comandado pelo técnico Hernán Crespo, entrou forte na disputa e pretende apresentar uma proposta para contratar Frias em definitivo. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Lucas Musetti, o clube mexicano deve formalizar uma oferta ao Santos nos próximos dias. E a diretoria santista já teria definido quanto pretende receber para liberar o zagueiro argentino. O valor estabelecido pelo Peixe seria de aproximadamente 4 milhões de dólares, quantia que corresponde a cerca de 20 milhões de reais. Caso o Atlas apresente uma proposta dentro dessas condições, o Santos poderá optar pela venda definitiva do jogador. Se isso acontecer, a negociação com o Racing envolvendo Martirena será automaticamente prejudicada. Em vez de utilizar Frias na operação, o Santos teria que negociar a contratação do lateral uruguaio separadamente. E esse cenário poderia tornar a chegada do jogador ao clube muito mais complicada. Lucas Musetti explicou que a situação envolvendo Martirena está temporariamente parada justamente por causa da possibilidade de o Atlas apresentar uma oferta pelo zagueiro. Segundo o jornalista, se a proposta considerada boa pelo Santos realmente chegar, a tendência seria o clube priorizar a venda de Frias e deixar de lado a troca que vinha sendo discutida com o Racing. Outro detalhe que mostra como as negociações estavam avançadas é que Martirena já tinha programação para viajar ao Brasil no último domingo, dia 16, onde faria exames médicos antes de avançar para a assinatura do acordo com o Santos. Entretanto, a entrada do Atlas mudou o cenário, e o lateral agora precisa aguardar uma definição sobre o futuro da negociação. Para o Santos, uma possível venda de Adonis Frias por cerca de 20 milhões de reais também poderia representar uma oportunidade importante para fortalecer o caixa do clube. A diretoria trabalha para colocar as contas em ordem, quitar valores pendentes com o elenco e buscar a liberação do transfer ban. A expectativa do clube é conseguir derrubar a punição da FIFA até sexta-feira,
permitindo que novos jogadores possam ser registrados nesta janela. Com isso, o Santos voltou a analisar alternativas no mercado e alguns nomes começaram a aparecer novamente entre os possíveis reforços. Matias Zaracho, do Racing, é um dos jogadores que despertam interesse no clube. Outro nome citado é Alexander, atualmente no Atlético Mineiro. Nos últimos dias, chegou a circular a informação de que o Santos teria encaminhado a compra do volante, mas o próprio clube tratou de desmentir que a negociação estivesse fechada. Segundo Lucas Musetti, a possibilidade estudada pelo Santos seria um empréstimo de Alexander. Portanto, enquanto a diretoria busca resolver os problemas financeiros e liberar o clube para contratar, o caso Adonis Frias continua sendo acompanhado de perto. A chegada de uma proposta do Atlas pode mudar completamente os planos do Peixe e colocar um ponto final na possível troca por Martirena. Torcedor do Santos, quero saber a sua opinião. Se o Atlas realmente colocar 20 milhões de reais na mesa por Adonis Frias, você acha que o Santos deve vender o zagueiro e esquecer a troca por Martirena? Ou seria melhor manter o negócio com o Racing e trazer o lateral para reforçar o Peixe? Comenta aqui embaixo o que você faria se estivesse no lugar da diretoria do Santos. Quero saber a opinião da torcida. E se você acompanha tudo sobre o Peixe, inscreva-se no Jornal do Santos. Deixe o like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do mercado da bola e as principais notícias do Santos. Venda Frias por 20 milhões de reais ou troca por Martirena? Agora vamos à nossa segunda notícia, e essa envolve um nome que dispensa apresentações e que está deixando a torcida santista bastante animada. Gabigol pode estar disposto a fazer algo que poucos jogadores fariam para continuar no Santos. Mas existe um detalhe importante nessa história que você precisa conhecer. Gabigol atravessa uma fase muito positiva com a camisa do Santos. Depois de um período de altos e baixos na carreira, o atacante voltou a encontrar confiança, sequência de partidas e principalmente o caminho das redes. O bom momento na Vila Belmiro fez o camisa 9 recuperar o protagonismo e também reacendeu um objetivo importante para o jogador: voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. E essa vontade de permanecer no Santos pode pesar bastante nas próximas negociações. Gabriel pertence ao Cruzeiro e está ligado contratualmente ao clube mineiro, que investiu na contratação do atacante e pretende recuperar parte desse valor com uma possível negociação definitiva. Apesar disso, o desejo do jogador parece estar muito claro. Segundo informações apuradas pelo Bolave Brasil, Gabigol está determinado a continuar no Santos. O atacante teria se adaptado novamente ao ambiente do clube, se sente feliz na Vila Belmiro e entende que recuperou algo fundamental para sua carreira: a sequência de jogos. Por esse motivo, o camisa 9 estaria disposto até mesmo a fazer um esforço financeiro para permanecer definitivamente no Peixe. A ideia seria abrir mão de uma parte dos valores que poderia receber em uma eventual negociação com o Cruzeiro para facilitar sua continuidade no Santos. É claro que isso não significa que o acordo esteja fechado. Santos e Cruzeiro ainda precisam conversar e encontrar uma fórmula que seja interessante para os dois lados. Mas a disposição de Gabigol pode ser um fator importante para que as tratativas avancem. Outro ponto que chama a atenção é que o atacante já recebeu sondagens de clubes do Catar e da Arábia Saudita. No entanto, neste momento, essas possibilidades não aparecem como prioridade para o jogador. Gabigol estaria mais interessado em permanecer no futebol brasileiro porque acredita que isso pode aumentar suas chances de voltar a ser convocado para a seleção. O atacante sabe que precisa manter boas atuações, marcar gols e ter regularidade para voltar ao radar da comissão técnica da seleção brasileira. E vivendo um bom momento no Santos, ele acredita que continuar no futebol nacional pode ser o melhor caminho para alcançar esse objetivo. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo ainda manifestam o desejo de ver Gabigol novamente com a camisa rubro-negra. Porém, neste momento, esse cenário parece estar mais ligado ao desejo dos torcedores do que aos planos do próprio jogador. Gabigol quer seguir no Santos e está disposto a fazer sacrifícios para que isso aconteça. Agora, resta saber se a diretoria santista conseguirá chegar a um acordo com o Cruzeiro para transformar o desejo do camisa 9 em uma permanência definitiva na Vila Belmiro. Torcedor do Santos, agora quero saber de você. Se Gabigol está disposto a abrir mão de dinheiro para continuar no Peixe e ainda acredita que pode voltar à seleção brasileira jogando na Vila Belmiro, você acha que o Santos deve fazer todo o esforço possível para garantir a permanência definitiva do camisa 9? Você quer Gabigol no Santos em definitivo ou acha que o clube deveria investir esse dinheiro em outros reforços? Deixe sua opinião nos comentários, porque quero saber o que a torcida santista realmente pensa.
E antes de sair, inscreva-se no Jornal do Santos, deixe aquele like e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma novidade sobre Gabigol, mercado da bola e tudo o que acontece no Peixe. Comenta aí, Gabigol deve ficar no Santos? Sim ou não? Vamos ver o que a torcida decide. Vamos à nossa terceira notícia, porque o Santos pode estar prestes a perder uma disputa importante no mercado da bola. Um concorrente entrou forte na negociação por um jogador que interessa ao Peixe, e o detalhe dessa história pode preocupar bastante a torcida santista. O mercado da bola ganhou mais um capítulo envolvendo o Santos. O Peixe acompanha de perto a situação de Alexander, volante que atualmente pertence ao Atlético Mineiro, mas que vem encontrando dificuldades para conseguir espaço no elenco comandado pelo técnico Eduardo Domingues. Agora, o Santos pode ter um concorrente direto na disputa pelo jogador, o Vasco. O interesse do clube carioca surge justamente em um momento em que o Santos busca alternativas para reforçar o meio-campo. A equipe paulista já havia demonstrado interesse em Alexander e chegou a avaliar uma negociação envolvendo cerca de 5 milhões de euros. Entretanto, o Peixe acabou recuando dessa possibilidade e passou a considerar um formato diferente para tentar contratar o jogador. A alternativa estudada pelo Santos seria um empréstimo. O problema é que essa proposta não agrada ao Atlético Mineiro. A diretoria do Galo entende que caso libere Alexander por empréstimo, o negócio deveria contar com uma obrigação de compra ao final do período. Caso contrário, a preferência do clube mineiro seria negociar o jogador em definitivo. Essa diferença na forma de pagamento pode acabar favorecendo o Vasco. Segundo informações do setorista Cauê G. Rodrigues, o cruz-maltino continua interessado no meio-campista e acompanha atentamente os movimentos do Santos. Com o recuo do Peixe nas negociações, o clube carioca pode encontrar espaço para avançar e tentar fechar o negócio. Alexander chegou ao Atlético Mineiro com expectativa, mas perdeu espaço durante a temporada. O jogador teria sido um pedido de Cuca quando o treinador ainda estava no comando da equipe mineira. Porém, com a chegada de Eduardo Domingues, o volante passou a receber menos oportunidades e atualmente não aparece como uma das principais opções do elenco. A tendência é que a situação fique ainda mais complicada para o jogador após novas movimentações no elenco do Atlético Mineiro, aumentando a possibilidade de uma saída nesta janela de transferências. E existe outro fator que pode pesar na escolha do jogador. Alexander teria interesse em defender o Vasco, principalmente por uma ligação familiar com o clube carioca. O pai do atleta seria torcedor declarado do cruz-maltino, o que poderia influenciar positivamente em uma eventual decisão. Além disso, existe uma curiosidade envolvendo a vida pessoal do jogador. Alexander será pai nos próximos meses, e a mãe de seu filho é Tereza Coutinho, que possui ligação familiar com Felipe Coutinho e também é torcedora do Vasco. Para o Santos, portanto, o cenário exige atenção. O clube ainda pode tentar avançar pelo volante, mas precisa encontrar uma fórmula que agrade ao Atlético Mineiro. Caso mantenha apenas a ideia de empréstimo sem obrigação de compra, o Peixe corre o risco de perder espaço para o Vasco. Agora, a disputa promete esquentar nos bastidores. O Santos quer reforçar seu elenco, o Vasco também busca peças para melhorar sua campanha. E Alexander precisa encontrar um novo clube onde possa recuperar espaço e voltar a jogar com regularidade. A pergunta é: quem vai conseguir convencer o Atlético Mineiro primeiro? Torcedor do Santos, agora é com você. O Vasco entrou na disputa por Alexander, justamente depois que o Santos recuou na negociação. Na sua opinião, o Peixe deveria voltar com força para tentar contratar o volante ou é melhor deixar o Vasco avançar e procurar outra opção no mercado? Quero saber o que você pensa. O Santos precisa fazer de tudo para contratar Alexander ou o clube deveria priorizar outras posições? Deixe sua opinião nos comentários e diga também: Alexander seria um bom reforço para o Santos? Sim ou não? E se você quer acompanhar todas as movimentações do Peixe no mercado da bola, já aproveita, inscreva-se no Jornal do Santos. Deixe o seu like e ative o sininho para receber as próximas notícias. Comenta aí, você quer Alexander no Santos ou deixaria o Vasco levar? Quero ver qual é a decisão da torcida santista. E agora vamos à nossa última notícia, mas talvez uma das mais curiosas de todas. Uma provocação antes de uma partida pode ter dado exatamente o combustível que Neymar precisava para entrar ainda mais motivado em campo. E o que aconteceu depois chamou a atenção da torcida. Uma situação que aconteceu antes do confronto entre Santos e Vasco ganhou novos contornos nos bastidores e chamou a atenção da torcida. Thiago Mendes poderia simplesmente ter mantido uma postura discreta diante de Neymar,
mas acabou protagonizando uma provocação que, segundo informações de bastidores, teria aumentado ainda mais a motivação do camisa 10 santista para a partida. Neymar é conhecido por ser um jogador que cresce em momentos de pressão. Ao longo da carreira, o craque já mostrou diversas vezes que gosta de responder dentro de campo quando existe algum tipo de desafio ou provocação. E neste caso, a atitude de Thiago Mendes pode ter servido justamente como um incentivo extra para o atacante do Santos. É importante deixar claro que estamos falando de uma rivalidade esportiva. Provocações fazem parte do futebol e podem acontecer antes, durante ou depois das partidas. O problema surge quando esse tipo de situação ultrapassa os limites do respeito. No episódio envolvendo os dois jogadores, porém, o que se comenta nos bastidores é que a provocação acabou criando uma espécie de combustível para Neymar. O camisa 10 entrou em campo sabendo da importância daquele confronto e assumiu novamente uma posição de liderança dentro da equipe. Mais do que simplesmente participar da partida, Neymar precisava mostrar personalidade e ajudar o Santos em um momento decisivo da temporada. E foi exatamente isso que aconteceu. O atacante apresentou uma postura mais competitiva e mostrou que estava disposto a responder da maneira que mais interessa no futebol, jogando bola. Para alguns torcedores, a atitude de Thiago Mendes pode ter sido desnecessária. Para outros, esse tipo de provocação faz parte da essência do esporte e ajuda a construir histórias que ficam marcadas na memória dos torcedores. Afinal, grandes confrontos muitas vezes ganham ainda mais emoção quando existe uma rivalidade individual entre jogadores. Na prática, existe uma diferença importante entre provocar um adversário e faltar com respeito. A rivalidade pode ser intensa desde que os limites sejam preservados. E quando a resposta acontece dentro das 4 linhas, o episódio acaba se tornando mais um ingrediente da partida. No caso de Neymar, a situação parece ter tido um efeito ainda mais interessante. O jogador teria guardado a provocação e utilizado aquilo como motivação para entrar ainda mais concentrado no duelo. Em vez de responder com palavras ou criar uma confusão fora de campo, o camisa 10 preferiu deixar que seu desempenho falasse por ele. E essa talvez tenha sido a maior resposta possível para Thiago Mendes. Quem provoca um jogador do nível de Neymar também precisa estar preparado para aquilo que pode acontecer depois. O craque santista tem experiência suficiente para transformar uma provocação em motivação e sabe que a melhor maneira de responder é ajudando sua equipe. O resultado também deu um peso maior para toda essa história. O Santos saiu vencedor do confronto e Neymar teve participação importante, fazendo com que a provocação de Thiago Mendes acabasse sendo lembrada justamente por ter acontecido antes de uma resposta dentro de campo. No fim das contas, o volante pode ter criado uma situação que não precisava existir. Ao tentar mexer com Neymar, acabou despertando ainda mais a competitividade do principal jogador do Santos. E existe uma lição que os adversários precisam considerar: provocar Neymar pode funcionar ao contrário do esperado. Em vez de diminuir o rendimento do craque, uma provocação pode fazer com que ele entre ainda mais determinado, concentrado e disposto a decidir. É justamente esse tipo de história que torna o futebol tão apaixonante. Uma frase, uma atitude ou uma provocação antes de uma partida pode mudar completamente o clima de um confronto. E quando o jogador responde dentro de campo, a rivalidade ganha ainda mais força. Agora fica a pergunta para a torcida do Santos: Thiago Mendes realmente deu combustível para Neymar ou tudo isso não passou de uma simples provocação entre jogadores? O que não dá para negar é que o episódio deixou o confronto ainda mais interessante e mostrou, mais uma vez, que mexer com um craque pode ser um risco enorme. Torcedor do Santos, quero saber a sua opinião. Thiago Mendes teria provocado Neymar antes do confronto, e segundo os bastidores, essa atitude pode ter servido como combustível extra para o camisa 10 do Peixe. Mas agora quero saber de você. Você acha que Thiago Mendes errou ao provocar Neymar ou acredita que esse tipo de provocação faz parte do futebol? Comente aqui embaixo. Se você estivesse no lugar de Thiago Mendes, teria provocado Neymar? E se fosse Neymar, como você responderia? Deixe sua opinião nos comentários, porque quero saber o que a torcida santista está pensando sobre essa história. E já aproveita para se inscrever no Jornal do Santos, deixar aquele like e ativar o sininho. Assim você acompanha todas as notícias, bastidores, polêmicas e novidades do Peixe. Agora é você que decide. Provocação faz parte do futebol ou mexer com Neymar é pedir para sofrer? Comenta aí.